do centro até que você não vê mais. Você vai abandonando. Isso é um perigo que nós corremos depois da nossa conversão. Porque quando nos convertemos, temos aquele fogo, parece que explode um fogo dentro de nós e nós nos tornamos pessoas apaixonadas, como nós gostamos de dizer. Desde o nosso primeiro encontro com Jesus, nós ficamos assim tão tomados, tão tocados pelo amor, pela intensidade de chegarmos à conclusão que o Deus do universo, o Deus de toda a glória, o Senhor de toda a criação, Ele chegou a esse ponto máximo dessa declaração de amor por mim. Não é? Essa experiência é o ponto inicial. Mas, com o passar dos dias, essa experiência que ocupava o centro, ela vai sendo colocada de lado, e o nosso amor vai dando espaço a um desinteresse. Essa experiência vai ficando desbotada e tão moderada que nós vemos o que aconteceu na igreja de Éfeso. Corremos o risco. Aqueles irmãos trabalhavam, aqueles irmãos labutavam na igreja, eram ativos, mas eles faziam tudo na igreja, tudo pela igreja, tudo pela denominação, esqueceram o cantinho do encontro de amor, esqueceram aquele tempo de ficar a sós com o Senhor. Quando nós amamos alguém, nós queremos ficar a sós com aquela pessoa. Mas isso é certo. Se você ama uma pessoa, você espera a hora do encontro com aquela pessoa, não é? Eu me lembro quando eu era adolescente, isso não faz muito tempo também, só uns 60 anos. Tinha um livro que todo adolescente lia, era O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. E chega um momento que a flor diz para o príncipe: se você marca o horário de chegar, eu posso preparar o coração. Não é bom isso? Se você sabe a hora que a pessoa amada, a hora que você vai ter o encontro com a pessoa amada, você prepara o coração. E Jesus Cristo, será que Ele está ocupando esse espaço na nossa vida? Será que nós preparamos o coração para estar com Ele? Porque tem uma coisa que invadiu a nossa vida hoje, é um mafioso chamado celular. Vive com ele do lado. Você vive com ele do lado. Então, se você está na hora do seu encontro de amor, como você vai estar no seu encontro de amor se o mafioso está avisando que alguém mandou uma mensagem? Então, você interrompe o seu encontro de amor. Você interrompe o seu momento precioso. Por quê? Porque alguém pode estar mandando uma mensagem. Eu sou a pessoa mais jurássica da terra. Eu tenho um ministério que eu prego todos os dias e eu não leio mensagem no celular. Porque se eu ler toda semana, a menina paga mais de 400 mensagens. Você pensa se eu fosse ler essas mensagens? Não leio a Bíblia, não oro, não preparo o sermão. Não adianta mais. O meu tempo todo vai ser levado Não, o celular é para eu usar. Se alguém me chamar e eu puder atender, eu estou no púlpito, não posso. Está lá, desligado. Estou no púlpito, não posso atender. Estou na igreja, não posso atender. Estou no avião, não vou atender. Estou preparando mensagem, não vou atender. Estou orando. Eu não tenho tempo, só se eu não dormir mais. Então, se você ama esse Senhor, você escolhe o tempo do seu encontro de amor. Desligue o mafioso.
Desligue. Você não vai ter nenhum prejuízo com isso. Pelo contrário, você vai ter muito lucro. Nós tivemos um encontro tão lindo com Jesus. Sabe aquela mulher de Cantares? Ela teve um encontro tremendo com Jesus Cristo. Chega a dizer para ele: leva-me a apostia, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Lógico, o rei levou para a intimidade. Mas depois, ela foi deixando. Ela foi deixando. E chega a hora que ele diz para ela: ei, levanta-te, querida minha, e vem. Porque passou o inverno. Cessou a chuva, se foi. Olha como passou o inverno. Aparecem flores na terra. Viu? Não é mais inverno. A figueira começou a dar figos. As vides em flor exalam seu aroma. Viu? Não é mais inverno. Mas você está hibernada. Você está vivendo uma estação que não existe. Você está na estação errada. Nós estamos em plena primavera no reino. Eu estou na primavera. Você está vivendo um inverno, onde tudo é cor de cinza. Aqui é primavera. Mas a mulher se entregou a ele, mas ele tem que dizer: vem. Vem. Porque aí quando ele chama, ela diz: então se é primavera agora, apanhai minhas raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vides estão em flor. Que isso? Aí você encontra uma outra justificativa para não estar na sua intimidade com Deus. O que nos leva a abandonar é o fato de encontrarmos outras coisas mais necessárias, mais interessantes, e aquilo já não, o nosso encontro com Deus, pela oração, não ocupa o centro do nosso interesse por Ele, da nossa intimidade. É tão triste isso, quando acontece. E nós continuamos indo à igreja, nós preservamos os nossos hábitos, vamos à igreja, lemos a Bíblia, participamos da comunhão, mas a intimidade já acabou. Às vezes, e eu digo isso porque as pessoas tomam decisões, às vezes nós tomamos: não, eu vou recomeçar o meu relacionamento, eu vou voltar para a oração, eu vou para o lugar da oração, eu vou marcar o lugar do encontro. Eu sempre aconselho as pessoas: marque 6 minutos. Porque não é possível que você não tenha 6 minutos para ficar com o seu querido. 2 minutos você lê uns versículos. 2 minutos você medita sobre aqueles versículos. 2 minutos você ora em cima daqueles versículos. 6 minutos. Será que ninguém tem 6 minutos? No outro dia você volta para o lugar. Mais 2 minutos de leitura, 2 minutos de meditação, 2 minutos de oração. Até que você comece a sentir mais. Você não está proibida. Mas, irmã, 2 minutos é muito, eu vou fazer assim, vou fazer 30 minutos. Não comece assim, porque você não vai aguentar, você não tem hábito de oração. Então, comece devagar. Porque você vai adquirindo o hábito, você vai sentindo o sabor, você vai experimentando a paz e a alegria que começam a retornar. Às vezes a pessoa diz: não, mas eu vou orar como fulana ora. Porque fulana ora em pé, ela ora andando, e ela ora lendo a palavra, e eu vou usar o método dela. Bobagem. Não adianta você querer imitar o método dos outros. Lembra no capítulo 17, 1 Samuel, quando Davi vai enfrentar o gigante de Gate. Aí, Saul bota a armadura dele em cima de Golias
e um capacete, e botou também a couraça. E a Bíblia diz lá, no versículo 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E qual foi a resposta de Davi? Tentou, não posso andar com isto. E o versículo seguinte, e tirou aquilo de sobre si, nem chama de armadura, tirou aquilo de sobre si. Nós precisamos encontrar o nosso próprio estilo de oração para falar com o nosso Pai. A intimidade é de cada um. A intimidade nossa é com Deus através da oração. Para começar, oração é conversação. E quando você vai no dicionário para ver o que significa conversação, o dicionário diz troca informal de ideias através de palavras. Isso não é bom? Você ficar falando com Deus? Eu gosto quando Paulo nos aconselha a orar sem cessar. Significa que não há motivo para parar. Principalmente nós somos mulheres que gostamos muito de falar. É falar com Deus o tempo todo. Eu fico tão humilhada quando alguém diz assim, mas escuta, você pega o seu carro e você vai sozinha para Cabo Frio. Você vai sozinha? Eu digo, mas você é filha de Deus. Eu também sou. Eu não estou sozinha. Eu vou com vocês. Não vá que você vai me atrapalhar. Eu vou em 2 horas para Cabo Frio e volto em 2 horas. Fecho o vidro do carro, primeira coisa que eu digo, Pai, muito obrigada pelo homem que criou o ar-condicionado. Muito obrigada pela vida da pessoa que me deu esse carro. Que coisa boa, eu sinto tanta pena das pessoas que não têm um carro igual o meu, que coisa boa. Porque eu fecho tudo, ali eu até canto, e vou cantar uma musiquinha para o Senhor. Só Ele aguenta a minha voz. Está vendo, pastor? Só Deus. Tem um corinho na minha igreja que diz, I love my Lord because He hears my voice. Só Ele para ouvir minha voz e me aguentar. Mas eu oro, eu abro o coração, eu choro, eu reclamo dos outros, eu abençoo os outros, eu abro o meu coração. Eu sou viúva, então ele é meu marido. Eu não tenho pai nem mãe, ele é meu pai. Eu não tenho nem irmão perto, eu sou caçula de uma família de velhos. Ele é meu irmão, ele é tudo o que eu tenho. É o único lugar que eu abro o coração. Porque eu não posso sair abrindo o coração para ninguém que pode. As pessoas tomam como se eu estivesse reclamando da vida, ou reclamando da igreja. Não é para reclamar com ele, eu posso abrir o coração. Eu gosto de orar. Quando você pensa, cada pessoa ora do seu jeito. Lá em Êxodo 33, no versículo 11, tem um exemplo assim. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Olha, esse Deus que falava assim com Moisés é seu pai, é meu pai. Isso não é um modelo lindo de oração? Falar com Deus como sendo um amigo, mesmo sabendo que Deus é santo, que Ele é o Criador de todos os universos visíveis e invisíveis. Esse é o jeito, é o estilo de Moisés. Tem o estilo de Abraão no capítulo 18 de Gênesis. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Que solene, não é? É o jeito dele. Quando você vê que no capítulo 64 de Isaías, oração de Isaías, se fendesses os céus e descesses, e as montanhas se derretessem aos teus pés, como quando o fogo faz tremer os gravetos, para tornar o teu nome conhecido dos teus inimigos. Quando tu fizeste coisas entre nós que não esperávamos, tu desceste.
E as montanhas se derreteram aos teus pés, porque desde toda a eternidade nunca se viu um Deus como tu, que trabalhas em favor daqueles que em ti esperam. Linda a oração de Jeremias, mas não dá para eu copiar. A de Jeremias, eu gosto da oração de Jeremias, quando Deus rejeita a primeira oração de Jeremias. Deus rejeita a oração de Jeremias, ele diz: não intercedas por este povo, não levante por ele clamor, nem oração, porque eu não te ouvirei, Jeremias. Tu não vês o que eles andam fazendo? Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, as mulheres fazem bolos para dar à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Aí, Jeremias vai orar. Ele diz: ó, esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Olha o que ele está dizendo para Deus. Eu acho isso, o profeta tem uma cara de pau. Ele está dizendo, Deus está dizendo para ele que é para não interceder. E ele chega para Deus: ó, esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia. Quer dizer, se o Senhor não vem, o que vai ser de nós? Só podemos esperar no Senhor. Aí ele continua, mas adiante, Deus rejeita a oração dele. E ele, cara de pau, acaso, ele diz para Deus, não nos rejeites, por amor do teu nome. Quer dizer, a gente não presta mesmo, mas por amor do seu nome, o Senhor não nos rejeita. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Quer dizer, não vale a pena se meter com a gente. Lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Isso ele está perguntando para Deus. Ou podem os céus de si mesmo produzir chuva? Hein? Não és tu somente, Senhor, o que fazes todas essas coisas? Portanto, em ti nós esperamos, porque tu fazes todas essas coisas. O que você acha que aconteceu? Deus fez o que ele estava pedindo. Você vê a simplicidade. Será que nós precisamos orar como fulano, como cicrano, como beltrano? Não precisamos. A oração tem que fluir do nosso coração. Se você está orando por um filho, é facilidade. Não tem nada mais fácil do que orar por um filho. Porque ali você chora, ali você ri, ali você diz, ali você sonha. Porque aquele filho apareceu aqui no mundo por causa de Deus com você. Porque ninguém, seu marido não fez um filho no seu ventre, seu marido não sabe fazer nem esse microfone. Deus pegou, quando ele criou você no ventre de sua mãe, minha irmã, ele, quando fez o seu corpo, ele botou um berço lá, que nós chamamos útero. Pronto. Colocou 2 mamadeiras prontas na temperatura certa, balanceadas para o seu bebê quando nascer. O seu marido chega lá e deposita o material dele e acabou. Se ele for embora, nunca mais aparecer, Deus vai fazer o filho. Deus vai tomar tudo de você e ele vai ali tecer um corpo para o seu filho, que na hora certa ele começa a fazer um terrorismo lá dentro, você grita, você geme, o útero empurra e ele vai sair. Se não sair, o médico vai abrir. Pronto. E quando ele sai, ele vem sugar o leite, que já foi seu sangue. Porque filho é assim, se você não abrir o olho, ele fica mamando o resto da vida. Então, agora, é você e esse filho.
Tem um momento na vida de Agar, serva de Abraão e Sara, que quando ela gritou, Deus ouviu a voz do filho. Porque mãe, quando chora diante de Deus, Deus sabe porque ela está chorando. Deus diz, Deus ouviu a voz do teu filho. Por que ela estava chorando? A morte do filho, porque o filho ia morrer, ela deixou debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer. Então a Bíblia diz que ela se afastou, levantou a voz e chorou. Ela não disse uma palavra, ela chorou. Deus diz, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho onde ele está. Está vendo? Então, se Deus ouve a voz do seu filho, de onde ele está, você está aqui, você pensa que seu filho está na faculdade, está no bar. Você está aqui, pensa que seu filho está em casa, ele está lá embaixo. Você não sabe, você não tem certeza, você pensa. Mas quando você ora, Deus está ouvindo a voz do seu filho, através da sua voz. Eu creio que isso é suficiente para nós descansarmos. Tem uns 4 meses que eu estava pregando sábado à noite na Igreja Presbiteriana Central de Brasília. Eu estou lá pregando, quando chego no hotel, recebi um telefonema do meu filho com a minha nora. Mãe, é que fica aquele negócio, fala. O outro diz, fala, eu já sei que é problema. Eu digo, pelo amor de Deus, me diga o que é. Mãe, é que eu sofri um assalto. Como? Levaram tudo levaram atrás do Barra da Tijuca, ali no Barra Shopping. Levaram o celular, levaram o meu computador, o laptop, levaram minha pasta com todos os exames, a especialidade dele é microcirurgia, com todos os exames que ele tinha que fazer naquela semana, as cirurgias. Choque. Arma na cabeça, deixaram ele a pé. Na hora eu disse para ele, meu filho, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu não tenho palavras nesse momento para agradecer a mão poderosa de Deus, porque quantas mães neste mundo, quantas mães não têm a alegria que eu estou tendo nesse momento, que eu estou vendo meu filho contar o que aconteceu, porque a grande maioria das mães, elas nunca mais ouvem a voz do filho, porque eles são levados mortos. Você está vendo? Semana passada, cheguei dos Estados Unidos, 14h em casa, quando chego estava confusão. Meu filho estava no CTI. Foi para o CTI porque estava dando aula e o prédio pegou fogo, lá na Barra. E quando conseguiram avisar, os corredores já estavam de fumaça, ali no 14º andar, que conseguiram correr, ele já tinha respirado aquela fumaça, chegou lá embaixo, já tinha bombeiro, deram os primeiros socorros, hospital, CTI. Mas eu tinha que ir pregar. Eu tinha um congresso para dar abertura em Campo Grande há 1 ano marcado. Eu não podia ficar lá no CTI. Eu disse, vou para a igreja. No outro dia de manhã, estava no CTI, eu não podia ir para lá. Tinha o congresso da igreja Maranata, o pastor Paulo Brito. Fui para lá. 15h, deram alta para ele. Fui para lá. Agora você pense, eu não sabia onde meu filho estava, mas Deus sabia. Eu não poderia ajudar meu filho em nada, nem na hora do assalto, nem na hora lá que o prédio estava pegando fogo, mas eu orei. E vou lhe dizer, Deus ouve a voz do seu filho. Meu filho disse que na hora ele orou em voz alta com todos os colegas. E ele disse que até quem não orava naquela hora orou também. Porque essa hora todo mundo, até ateu, ora. Né? Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos levar a sério a responsabilidade que nós temos de orar pelos nossos filhos. Porque quando você ora pelo seu filho, é como se você estivesse botando oração na poupança para ele, para Deus, como Deus disse para Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não sou o teu, porque ele não era
convertido a Deus de Abraão. Então, depois disso é que Isaque vai levantar um altar ao Senhor que lhe apareceu. Quantas vezes você é criado num lar cristão e você não tem intimidade com Deus? Eu cresci numa família evangélica, tocava órgão, eu era organista, mas eu não tinha um novo nascimento. Mas eu ouvi falar. Oração, tudo direitinho. Não foi culpa do pastor, o pastor pregava. Não foi culpa do meu pai, o meu pai pregava para a gente dentro de casa. Minha madrasta, uma mulher, maior exemplo de vida cristã. Mas, graças a Deus, aos 32 anos eu estava morando no Iraque, quando a palavra que eu tinha ouvido na infância brotou e teve vida, e até hoje eu sou essa mulher apaixonada, veio com força. Por quê? Mas antes disso, eu não tinha. Eu era aquela crente assim, não bebo, não fumo, não danço. Não... E aí? Adão, por acaso, bebeu lá no Éden, fumou, adulterou, não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Mas o pecado que ele cometeu foi um pecado que matou toda a humanidade. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e orar para que os nossos filhos sejam atingidos pelo Evangelho. Nós precisamos buscar esse prazer que Jesus Cristo tinha de acordar de madrugada e ir para o monte orar, de passar a noite no monte falando com o Pai. Nós precisamos buscar esse prazer. Quando nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 8, tem um momento que os homens gostam, o capítulo predileto dos homens, que eles dizem que é a prova de que não tem mulher lá no céu. A Bíblia diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí vem os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veja que momento glorioso. Cada anjo recebe a sua trombeta, 7 anjos. Cada um está com a sua trombeta. A Bíblia diz no versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Eu gosto disso. Santos são todos aqueles que são filhos de Deus. A Bíblia não nos dá nenhuma autoridade para dizer que uma pessoa é santa depois que ela morreu. Ela virou santa porque morreu e porque está fazendo milagre depois de morta. Ora, se está fazendo milagre depois de morta, pode fazer o milagre de ressuscitar. Não. O único que morreu e que pode fazer milagre é quem ressuscitou, Jesus. Bem, quando Paulo escreve uma carta para os crentes de Éfeso, por exemplo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e Timóteo, não sei o quê, aos santos e fiéis em Jesus Cristo que moram em Éfeso. Os santos estavam todos sentados, assim como vocês, ouvindo a carta, e nenhum tinha feito milagre, mas eram os santos. Então, as nossas orações, a sua, a minha, porque somos santos, porque nós somos filhos de Deus, a nossa oração sobe e perfuma o trono do nosso Pai. E Ele gosta disso. Mas tem oração que não perfuma. Nós vamos ver, lá em Atos, nós temos um exemplo disso, no capítulo 10. A Bíblia diz que morava em Cesareia de Filipe. Já estou em Romanos, como é que eu vou achar isso? Morava em Cesareia de Filipe
um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem não era santo, ele não era um filho de Deus, mas a Bíblia diz que ele dava esmolas e de contínuo orava a Deus. Você sabe o que é isso? Falar com Deus não tem jeito para Deus não ouvir, porque Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo. Então Deus vai ouvir todo tipo de oração. Essa oração de Cornélio não subia para perfumar, ela subia como memorial. Era Cornélio assim, ó, batendo na porta de Deus. Eu também quero, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Ele fazia esmola e orava. Deus tomou providência na direção dele. Mandou um anjo ir lá, vai falar com Cornélio, para ele mandar chamar Pedro, para Pedro vir lá, para apresentar o meu filho, para ver se ele aceita o meu filho, vira santo, para a oração dele perfumar meu altar. Porque até aquela hora, a oração de Cornélio só estava memorial. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, ativando a memória de Deus, Deus tomou providências a teu respeito. Você está vendo que coisa boa? Então, deixa a pessoa orar. Essa semana eu recebi uma moça que ligou para mim, eu estou dizendo para ela, ela vive no meio do povo lá, você tem que começar a orar, pelo menos quando você for comer com eles. Você chegar na casa delas, ore por eles, não há quem resista. Eu entro num táxi, eu entro num Uber, aonde for, e eu digo assim: o senhor tem família? Como é seu nome? Eu vou orar pela sua... Quantos filhos o senhor tem? Vou orar. Senhor, eu não pergunto se posso, eu estou pagando. Eu não pergunto, eu começo a orar. Se for testemunho de Jeová, eles dizem estaca. Toda vez que você diz cruz, eles dizem estaca. Aí eu já sei, mas eu não estanco. Eu continuo, eu oro. Não há uma pessoa que não queira uma oração. Não há quem não aceite, principalmente que você diz: abençoa esse Senhor. Dá a ele saúde, dá a ele alegria, dá a ele livramento, Senhor, cobre com teu sangue a casa dele, a família, os filhos, Senhor, onde quer. Todo mundo quer uma oração dessa. Eu vou orando, porque eu passei ali. Eu não sei se eu vou encontrar mais aquele homem, mas deixa eu dizer, Cornélio, na hora que estava fazendo as orações dele e as esmolas, ele nunca pensou na revolução que ia ter. Deus liberou um anjo para vir resolver o problema. Vem Pedro, chega na casa de Cornélio, e Cornélio já tinha chamado todo mundo, a sala estava pronta, os amigos, a família. E quando Pedro começou a falar, enaltecendo Cristo. Você pensa um homem pregando e enaltecendo Cristo, a plateia toda em expectativa. No versículo 44, o Espírito Santo disse: chega, Pedro. Chegou no ponto que eu queria. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Quando que Cornélio imaginava que isso ia acontecer? Agora, todo esse povo aqui recebe o Espírito Santo, que é o batismo de Jesus, porque Pedro falou de Jesus. Agora a oração de Pedro e desse povo aqui já sobe para perfumar o trono do nosso Pai. Em Atos 16, rapidinho, que eu sei que o meu tempo está corrido, em Atos 16 tem outro momento, para você ver o que é uma oração. É uma bomba relógio, meus irmãos. Oração é uma bomba relógio, você está mexendo com os poderes maiores, com o maior poder do universo. Quando você ora, você está tocando na maior bomba que vira o universo de cabeça para baixo. É com esse Deus que você está falando. A respeito do seu filho, acha que é pouco? Não é Paulo, desculpa, é Lucas, porque quem escreveu o livro de Atos é Lucas. Atos é uma carta que Lucas escreve para Teófilo.
seu discípulo. Então, ele diz, aqui em Atos 16, no versículo 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não permitiu. Por que é que o Espírito Santo e Jesus Cristo estão se opondo a essa direção? Eles foram impedidos de pregar o Evangelho na Ásia. A Ásia até hoje precisa do Evangelho. Mas o Espírito Santo diz para cá, não, não vai não. Foram para outra direção, o Espírito de Jesus Cristo disse, daqui não dá, não passa. Aí eles ficaram ali. De noite, Paulo teve uma visão. Nessa visão, você vai ver o cúmulo que acontece por causa de oração. Um anjo se veste de macedônio. A Bíblia diz, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, que era um anjo, em pé lhe rogava, não pedia não, rogava, dizendo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Foram. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que estava acontecendo? Que Jesus Cristo dizia, não sai daqui, o Espírito Santo dizia, não sai daqui. Tinham mais mulheres orando. Tinha um lugar de oração. A mulherada estava orando. Aí o anjo diz, passa na Macedônia, ajuda-nos, porque a gente não aguenta mais, a mulherada está orando. E aí a coisa foi para lá, e já houve batismo, e tinha uma vendedora de púrpura, uma sacoleira, na realidade ela comprava púrpura em Tiátira para vender em Filipos, já com toda a casa dela, eles foram batizados, aceitaram Jesus. Ela já se ofereceu para receber os missionários na casa dela. Surge a primeira igreja na Europa, porque mulher orando. A gente não pode brincar com mulher, porque Deus tem um negócio com as mulheres. Tem. Você sabia? O único ser que conversou com o diabo foi a mulher. Lá no Éden, Adão não conversou com o diabo. Foi a mulher. E Deus botou o homem aqui, olhou para o diabo e para a mulher. O diabo estava travestido de serpente. Botou aqui. E disse, olha Deus, eu porei inimizade, guerra, briga entre a tua descendência e o seu descendente. Quem botou foi Deus. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o poder, o governo. Vai esmagar. Então, a briga é da mulher com a serpente, da mulher com o diabo. A mulher, o que Deus estava dizendo é que uma mulher ia parir um homem aqui que ia acabar com o poder do diabo. Aí, mais tarde, você lê na Bíblia, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, nós precisamos saber que Deus tem um ministério específico para mulheres. A mulher está na frente da batalha. Eu não estou falando para homens, mas Déboras a gente fala mais para mulheres. A mulher está na frente da batalha. Eu simplesmente quero dizer que nós não podemos recuar, porque eu tenho visto muita mulher dizer, porque faz reunião de oração, só vem mulher, os homens não vêm. Deixa os homens. Deixa os homens, porque você foi tirada da costela, você tem que estar na brecha. Você tem que estar na brecha ali, ó. Você consegue tantas coisas do seu marido? Consegue. Você sabe fazer tantas coisas, você sabe mudar a sua voz, o seu olhar. Você sabe fazer seu jeitinho quando você quer conseguir uma coisa. Sabe sim, que eu sou velha, mas sou mulher. A gente, quando quer uma coisa com o marido, você lembra da Sunamita? Preparou tudo na cabeça. Tudo. Quando foi uma hora, estava lá sentada com o marido dela, que Geazi disse que era velho. Disse,
Estava pensando. Sabe esse homem que passa sempre aqui em casa para comer? Ele é um santo homem de Deus. Aí sabe o que eu estava pensando, marido? Quem sabe a gente lá em cima tem espaço. Não precisa ficar aqui dentro de casa, não. Porque aí o marido podia não gostar. Homem dentro de casa, o marido velho. Então ela teve sabedoria. Esse que passa sempre por nós é homem de Deus. Aí pensei, quem sabe a gente pode fazer lá em cima um quartinho, obra de pedreiro, a gente bota assim uma caminha, uma mesinha, uma cadeira. Mulher, quando quer fazer a coisa menor, um quartinho, obra de pedreiro, bota uma caminha, uma mesinha. Aí, quando ele vier para cá, coitado, ele come e sobe para cá. O marido, correu, ela já tinha pedreiro, já tinha cama, tinha tudo. Ela não fez sem avisar o marido. Ela preparou, esperou a hora que o marido estava bem vulnerável, descansado, de boa. Tem mulher que, se ela fizesse isso na hora que o marido chegava do campo, com problema com os empregados, eu estava pensando, não, chega, comer é suficiente, você já está inventando muita coisa, mulher. Não. Porque o homem é assim. O homem foi feito do barro bruto. Homem foi feito do barro bruto. Esse negócio da Lei Maria da Penha está dando uma autoridade para a mulherada vai assim, com o dedo no nariz do marido, chega uma hora que ele passa ali a mão. Acabou. Aí vai para a cadeia. Eu estou dando razão à agressão? Não. Estou só dizendo que nós precisamos ter jeito para lidar com o homem. Porque Deus nos criou para sermos ajudadoras idôneas. Ficamos brigando por direitos, por empoderamento, quando o nosso papel é ficar na brecha. Deus tirou da costela, não tirou do nariz, nem da testa. Então, vamos cumprir o nosso papel de mães. Você é mãe de homens. Você é filha de um homem e de uma mulher. Você cria filhos que vão ser maridos. Então, vamos orar pelo nosso filho, pelo filho da nossa sogra, pelos filhos que hão de vir, pelos filhos que o Espírito Santo for trazendo na nossa mente. Porque, quando Deus se apresenta para Isaac, ele diz, tudo, Isaac, que eu tenho feito por ti, é por causa de quem foi o teu pai. Ele já morreu, mas o Deus a quem ele serviu não morreu. Ele já morreu, mas o relacionamento dele comigo valeu para que eu não te deixasse perder tudo no deserto, para que eu cuide de ti e hoje esteja dizendo para ti, não temas. Tudo que Deus fez por Isaac, ele está dizendo para Isaac, eu estou fazendo tudo para ti por amor de Abraão, meu servo. Não é bom sabermos disso? Que não importa que você até morra, mas os seus filhos estarão protegidos, amparados pelo que você fez, pela oração que você deixou. É hora de começar, ou recomeçar, ou continuar com muito mais fibra agora, aumentando o seu tempo de oração, investindo para que seus filhos possam crescer assim. Amém? Isaac, eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor do teu pai, por amor da tua mãe, porque eles foram meus servos, porque eles oraram por ti, Isaac. E é nessa hora que então
o seu filho vai se converter, como Isaque, que levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, seu Deus, abriu um poço. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.